Existe um momento na vida em que você percebe que não é o mundo que precisa mudar primeiro. É a forma como você reage a ele. E quase ninguém te conta isso com clareza. Desde cedo somos treinados a responder, a justificar, a se defender, a provar valor o tempo todo. Mas existe um poder silencioso que começa a nascer dentro de você quando decide fazer o contrário. Quando decide dominar seus impulsos e não permitir que qualquer situação controle suas emoções. E é exatamente aí que algo começa a acontecer. Não por fora, não de forma visível no primeiro instante, mas dentro. Como se uma chave antiga fosse girada lentamente. Como se você finalmente estivesse assumindo o comando de si mesmo. O mundo continua barulhento, as pessoas continuam testando seus limites, os problemas continuam aparecendo. Nada muda externamente. Mas algo em você muda. E quando isso acontece, o respeito começa a surgir de lugares inesperados. Talvez você já tenha sentido isso. A vontade de responder na hora, de provar que está certo, de reagir ao menor sinal de injustiça. É quase automático. O coração acelera, a mente cria argumentos, o corpo inteiro se prepara para a batalha. E nesse momento, você acredita que agir rápido é ser forte. Que mostrar reação é mostrar poder. Mas a verdade é outra. O verdadeiro domínio começa quando você consegue pausar. Quando consegue respirar fundo e observar antes de agir. Porque quem domina o próprio impulso passa a dominar o ambiente sem precisar levantar a voz. E isso não é teoria bonita. É uma habilidade real que separa os que vivem sendo arrastados pelas circunstâncias daqueles que começam a conduzir a própria vida. Existe algo profundamente transformador em perceber que você não precisa responder a tudo. Que nem toda provocação merece uma reação. Que nem toda opinião merece espaço na sua mente. Quando você entende isso, algo dentro de você se reorganiza. É como se sua energia, antes dispersa em conflitos desnecessários, começasse a se concentrar em direção ao que realmente importa. E essa concentração silenciosa é poderosa. Porque enquanto muitos gastam forças tentando vencer discussões, poucos estão construindo vitórias reais. E o mundo percebe isso mesmo que não diga. O respeito nasce quando sua postura deixa claro que você não está disponível para qualquer batalha. Mas não se engane. Esse processo não é confortável. No início parece até estranho. Parece que você está se omitindo. Parece que está deixando passar oportunidades de se impor. Sua própria mente pode te sabotar, dizendo que você está sendo fraco. As pessoas podem interpretar sua calma como indiferença. Algumas podem até tentar provocar ainda mais, como se quisessem testar até onde vai sua nova postura. E é justamente nesse ponto que a maioria desiste. Porque dominar os impulsos exige uma força que não é visível, mas é extremamente real. Exige que você enfrente a si mesmo primeiro. Que vença a urgência de reagir. Que suporte o desconforto de não ter a última palavra. Mas existe algo que poucos percebem. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece uma parte interna que começa a crescer. É como um músculo que se desenvolve no silêncio. No começo é difícil, exige esforço consciente. Depois começa a se tornar natural. E chega um momento em que você simplesmente observa situações que antes te tirariam do eixo e percebe que algo mudou. A raiva ainda surge, a ansiedade ainda aparece, o medo ainda tenta se manifestar. Mas agora você não é mais refém deles. Agora você tem escolha. E essa escolha muda tudo. Enquanto muitos vivem presos em ciclos emocionais repetitivos, reagindo sempre da mesma forma e colhendo sempre os mesmos resultados, quem aprende a dominar os próprios impulsos começa a quebrar esse padrão invisível. E é nesse ponto que a vida começa a responder diferente. Oportunidades surgem porque você transmite estabilidade. Pessoas confiam mais em você porque percebem firmeza. Decisões passam a ser tomadas com clareza e não com desespero. E pouco a pouco você percebe que o respeito que tanto buscava não veio porque você falou mais alto, mas porque passou a agir com mais consciência.
Existe uma lei silenciosa que governa os resultados. Quem age apenas quando está motivado, nunca constrói algo sólido. Quem reage apenas quando está emocionalmente confortável, nunca desenvolve verdadeira força. O domínio emocional não significa ausência de sentimentos. Significa saber o que fazer com eles. Significa transformar impulsos em estratégia. Significa usar a energia que antes era desperdiçada em conflitos para construir direção. E isso cria uma vantagem que não pode ser ignorada. Porque em um mundo onde quase todos reagem, quem aprende a responder com inteligência se torna raro. Talvez você já tenha se sentido incompreendido por mudar. Já tenha ouvido que está mais frio, mais distante, mais calculista. Mas o que muitos chamam de frieza é, na verdade, maturidade emocional. É a capacidade de não se deixar levar por qualquer estímulo. É a coragem de escolher o silêncio quando todos esperam uma explosão. E essa escolha não é fraqueza, é estratégia. Porque o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, está em vencer a si mesmo. Não está em provar que está certo, está em construir algo que fala por você. Haverá momentos em que você vai querer desistir dessa postura. Vai parecer mais fácil voltar ao velho padrão, reagir como sempre reagiu, liberar a tensão no primeiro impulso. Mas lembre-se, cada reação impulsiva te prende ao passado. Cada escolha consciente te aproxima de uma nova versão de si mesmo. E essa nova versão começa a se tornar visível não pelas palavras, mas pelos resultados. Porque pessoas que dominam os próprios impulsos começam a dominar o próprio destino. Existe algo profundamente transformador em perceber que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Que não precisa explicar cada decisão, cada silêncio, cada mudança de rota. Quando você se torna seguro internamente, a necessidade de validação externa diminui. E isso liberta uma quantidade enorme de energia mental. Energia que pode ser direcionada para aprender, crescer, executar. Enquanto muitos ainda estão presos tentando ser aceitos, você está avançando em direção ao que realmente quer construir. Mas não pense que esse caminho é solitário no sentido negativo. Existe uma minoria silenciosa que também escolheu essa rota. Pessoas que acordam cedo sem fazer barulho, que persistem mesmo sem aplausos, que trabalham no escuro enquanto outros descansam na superfície das aparências. Essas pessoas não são necessariamente vistas o tempo todo, mas são inevitavelmente reconhecidas quando chega a hora. Porque o mundo pode ignorar palavras, pode duvidar de promessas, mas não consegue ignorar resultados consistentes. Talvez hoje você ainda não veja mudanças externas tão grandes. Talvez ainda esteja enfrentando desafios, dúvidas, críticas. Mas existe algo acontecendo nos bastidores da sua própria mente. Cada escolha de autocontrole está construindo uma base. Cada momento em que você respira fundo antes de agir está fortalecendo sua estrutura interna. E quando essa estrutura se torna sólida, nada consegue te derrubar com facilidade. Porque você deixou de ser governado por circunstâncias e passou a ser guiado por propósito. Chega um momento em que dominar os impulsos deixa de ser um esforço e passa a ser parte da sua identidade. Você não precisa mais se lembrar o tempo todo de permanecer calmo. Você simplesmente é. Não precisa mais lutar contra a vontade de reagir. Você observa, analisa e decide. E essa clareza te coloca em outro nível. Não porque você se tornou superior a alguém, mas porque se tornou senhor de si mesmo. E quem domina a si mesmo, inevitavelmente influencia o ambiente ao redor. Pode ser que algumas pessoas se afastem quando percebem que você não entra mais em jogos emocionais. Pode ser que outras tentem te provocar ainda mais, como se quisessem testar seus limites. Mas isso também é parte do processo, porque sua nova postura revela contrastes. Mostra que existe outra forma de viver, outra forma de responder, outra forma de construir. E nem todos estão prontos para aceitar isso. Ainda assim, continue, porque cada passo nessa direção te aproxima de uma liberdade que poucos experimentam. Respire fundo agora e pense em quantas situações poderiam ter sido diferentes
Se você tivesse escolhido não reagir imediatamente, quantas decisões poderiam ter sido mais inteligentes se houvesse uma pausa entre o impulso e a ação? Quantas oportunidades poderiam ter sido preservadas se o controle emocional tivesse sido mais forte? Essa consciência não deve gerar culpa, deve gerar direção, porque a partir do momento em que você percebe o poder dessa escolha, pode começar a usá-la de forma consistente. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Que sua força não está em reagir mais rápido, mas em reagir melhor. Que seu poder não está em falar mais alto, mas em falar no momento certo. Que sua evolução não depende de provar algo para o mundo, mas de construir algo dentro de si que o mundo não consiga ignorar. Dominar os impulsos é mais do que uma técnica, é uma transformação de identidade. É deixar de ser conduzido pelo caos e começar a conduzir o próprio caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento dessas palavras você se reconheceu, então faça algo agora que simbolize essa escolha. Deixe nos comentários a frase: "Eu escolho responder com consciência". Isso cria um compromisso interno e ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão nesse processo silencioso de transformação. Aproveite também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua mente e ampliam sua visão. E lembre-se sempre, quando você aprende a dominar seus impulsos, o mundo pode até continuar tentando te testar, mas já não tem o mesmo poder sobre você. Nos vemos no próximo vídeo.